Boa tarde, igreja querida, irmãos, amigos, parentes queridos, perto e longe. Aqui estou eu mais uma vez, não sem temor, não sem hesitação, mas com muita confiança de que a palavra que eu quero meditar com vocês sobre ela é algo muito bom. Muito bom. Como o pastor Jonas disse na abertura, nós estamos reunidos no nome de Jesus, ou por ordem de Jesus, por determinação de Jesus, ou para fazer como Jesus faria. E se existe algo que durante seus anos de vida na terra, Jesus fez com excelência, foi ministrar a palavra de Deus. Esta palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, sem a qual nós não podemos conhecer a Deus. Vamos orar? Senhor Deus amado, aqui estamos, Senhor Jesus, lutando com as nossas imperfeições para poder trazer para esse povo tão querido ao teu coração e ao nosso a genuína palavra de Deus. Eu lhe peço, Senhor, para que o Senhor me capacite a fazê-lo e que o Senhor coloque filtros no coração daqueles que ouvem, para que de maneira nenhuma, algum deslize de palavra, algo que não era do teu plano que eu venha proferir, de maneira nenhuma venha cair no coração daqueles que ouvem. Em nome de Jesus, eu peço para que o teu Espírito aplique a palavra que é preciosa aos nossos corações. Enquanto o Senhor prepara os nossos corações para que não sejamos como terra dura de beira de estrada, para que não sejamos terra cheia de pedra, para que nós não sejamos terra cheia de espinheiros, mas que o nosso coração seja um coração honesto e bom, com uma terra fértil, boa, na qual a tua semente da palavra cairá e produzirá os frutos que agradam e dão honra ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no início da semana, essa semana estou orando com o meu irmão Daniel já. Eu pedi para ele: Daniel, teu pastor está num problema. Eu tenho que falar sobre João 3, que é um capítulo tão conhecido da Bíblia. Nele se encontram certamente alguns dos versículos expostos, algumas ideias que têm sido repetidas ao longo dos séculos e que as pessoas sabem muito bem. Eu sei muito bem do que se trata. E como tudo aquilo que eu ouço, que você provavelmente ouve, muitas vezes, as verdades que nós ouvimos muitas vezes, elas tendem a se tornar assim um pouco cristalizadas. Elas não são mais como uma água que flui gentilmente, que ganha acesso ao nosso coração, mas fica assim como que uma areia, como que aquilo não move os sentimentos mais genuínos do nosso coração, respostas à palavra. Eu tenho essa limitação, eu não creio que seja incomum, e conhecedor disso eu dizia ao Daniel: Dani, preciso das tuas orações, para que eu consiga extrair algo que alimente o meu coração e que alimente o coração do povo que vai me ouvir também. Eu agradeço ao Daniel, que deve estar ouvindo, porque Deus ouviu as nossas orações e muito. Eu fui alimentado. Na quarta-feira pude distribuir uma palavra para a nossa família hispana, baseado no que nós vamos falar hoje. O pastor Jonas distribuiu a palavra na questão de perguntas e respostas, e Deus nos tem atendido. E é nesse espírito que eu quero compartilhar com vocês João capítulo 3, que nos conta, sobretudo, o ponto de destaque é o diálogo entre Jesus e este homem chamado Nicodemos, sobre o qual eu vou lhes contar um pouco mais. E Jesus então faz a sua apologia sobre o grande sermão da salvação planejada por Deus para todos os homens. E finalmente nós vemos o testemunho final de Jesus, dado a respeito de Jesus
dado por seu servo, seu precursor, João Batista. Bem, o capítulo 3, a história de Nicodemos, ela inicia nesse contexto que está descrito no final do capítulo 2. Quando João registrou que depois da Páscoa, os irmãos estão lembrados, Jesus esteve lá na Páscoa em Jerusalém, foi a primeira Páscoa da qual ele participou depois de haver começado o seu ministério. E ali nas ruas de Jerusalém, Jesus fez muitos sinais e milagres. João não se refere especificamente a eles, ele apenas usa essa expressão, que Jesus fazia sinais, nos quais, os quais, sendo vistos pelo povo, levou-os a crer no seu nome. Fazendo sinais diante do povo, muito povo creu em Jesus. Essa mesma situação, ela é narrada em outros trechos. Nós vamos ver mais adiante com detalhes, em João capítulo 8, onde Jesus tem publicamente uma discussão com líderes religiosos, e no final a palavra diz assim: ouvindo os termos daquela conversa, muitos dos judeus creram nele. Muitas pessoas creram nele. E entre estas pessoas que estavam ali na Páscoa, na festa da Páscoa em Jerusalém, que viram sinais, viram milagres, muitos ouviram e faziam comentários entre si, trocavam ideias. Desta situação, deste contexto, é que nós vemos então surgir aquilo que João tão detalhadamente relata no capítulo 3, e que eu vou ler para vocês e vou explicando à medida que nós lemos esse texto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com eles. Eu estava lá, Jesus. Eu vi o momento que o Senhor tocou um indivíduo que eu conheço, que tem estado doente há tanto tempo. Eu vi com os meus próprios olhos como que o indivíduo mudou de cor. Apareceu um sorriso no rosto dele. Ele se levantou, é outra pessoa. E antes de vir para cá, até cruzei com ele aí nas ruas. O indivíduo está vendendo saúde. Eu vi Jesus, quando o Senhor se dirigiu àquela pessoa, uma mulher de vida irregular, uma mulher mal afamada na cidade, e o Senhor dirigiu a ela algumas palavras que nada move aquela mulher de um coração de pedra, um coração de gelo, que só se preocupa em vender o seu corpo para conseguir dinheiro. E eu notei, Jesus, mudança no rosto dela. Eu vi a mudança. E não somente isso, mas agora, esta mudança que eu vi passou a ser um dos assuntos principais na cidade de Jerusalém, porque a mulher é outra pessoa. Eu vi, Jesus, não há como eu equacionar isto na minha cabeça. Não foi a sua aparência, aliás, a palavra de Deus diz que ele não tinha nem aparência, nem formosura. Jesus se parecia um homem comum, não existia nada que as pessoas pudessem olhar para ele em termos físicos e dizer, oh, ele deve ser um grande indivíduo. Não, eu vi, Jesus, com os meus próprios olhos, os teus sinais. Aquilo que o Senhor falava fazia sentido pelo que o Senhor fazia. E eu não conseguia equacionar isso, Jesus. Eu preciso ter esta conversa com o Senhor, porque eu tenho chegado a esta conclusão que ninguém, por maior que seja a sua influência sobre o povo, por melhor que seja a sua doutrina, ninguém poderia ter feito aquilo que o Senhor fez nesses dias aqui do feriado da Páscoa, coisas que eu testemunhei com os meus próprios olhos. Ninguém poderia ter feito isso se Deus não estivesse com ele. Impossível. Bem, esse homem que era um fariseu, que era uma seita, era um grupo não necessariamente formado por pessoas religiosas como levitas, sacerdotes, eram homens de negócio. Eles haviam surgido do grupo dos fariseus
cerca de 200 anos antes de Jesus, num período muito duro da história de Israel, quando os invasores culturais, os seleucidas, que vieram, que se apossaram de parte do grande império de Alexandre o Grande, mais ao norte, eles se apossaram ao sul, os Ptolomeus, região do Egito. Estes homens, seleucidas, eles vieram contra Israel para ferir a nação, para levar embora os costumes, para helenizar, para subverter a cultura do povo judeu com a cultura grega. Houve um deles, este chefe do grupo aí pelo ano 167, creio, antes de Cristo nascer, que seu nome era Antíoco Epifânio. E este homem veio com ira satânica contra Jerusalém. E ele constrói ali nas dependências do templo um altar a Júpiter, um deus grego, e o adora. E mais, ele traz um porco e o sacrifica dentro do templo de Israel, como para abater a moral do povo, como para desacralizar tudo aquilo em que o povo havia crido durante séculos e sobre o qual foi fundado. Então, em resposta a este invasor físico e cultural, se levantou um grupo de homens de negócios que se chamavam os fariseus, gente de classe média, e com tal paixão, comandados por Judas Macabeus e seus 4 irmãos, eles se levantam num movimento de guerrilha, e a história é muito longa. Eles acabam então desapossando a terra dos invasores e instituindo, então, foi quando se instituiu este grupo dos fariseus, que eram verdadeiros vigilantes sobre aquilo que é certo, ou seja, gente muito boa, com um excelente propósito. À medida que o seu sucesso se estabeleceu e a admiração por eles cresceu no meio do povo, o que houve foi que eles começaram a dar lugar àquele pecado sobre o qual nós temos falado muitas vezes, que é o pecado da soberba, a ponto de começarem a pensar que ser fariseu iria conferir benefícios à sua descendência, que Deus iria atentar para este fato e não mais avaliar pessoa por pessoa, como Deus faz, mas ele iria então dar créditos a pessoas que tivessem vindo destes homens profundamente legalistas, que eram os fariseus. Eles pensavam que era aquilo que eles faziam com a sua própria força que os fazia bons aos olhos de Deus, e completamente desprezavam aquilo que Jesus fazia do seu tópico principal, que era uma mudança no coração. Aquelas coisas que eles produziam externamente, Jesus disse tantas vezes, poderiam impressionar os demais, jamais impressionariam a Deus, que vê não o exterior, mas o coração. Então, com esse pano de fundo, um desses fariseus, não só um deles, mas um dos principais dos fariseus, ele usa a palavra príncipe aqui na Nova Versão Internacional, não quer dizer que é descendente de reis, não é isso, mas príncipe de principal. Assim era fariseu, e assim era Nicodemos. O nome dele significava vencedor sobre o povo. E ele procura a Jesus profundamente impactado por aquilo que ele tinha visto. Ele dirige a Jesus essas palavras de grande honra. O Senhor viu coisas que nós não podemos inferir na palavra dele. Se ele procurou Nicodemos à noite, Nicodemos procurou Jesus de noite porque estava com medo dos judeus, com medo de perder a sua posição, porque Jesus não era popular entre os seus opositores. Nós não sabemos essas coisas e não seria de nenhum ganho inferirmos tentando usar a lógica humana para inferir essas coisas. Nós podemos nos basear na palavra, que é longa, e ganhar esse tempo para falar sobre a palavra, não é verdade? Então, nós vemos que ele busca o Senhor com palavras boas, mas Jesus viu algo que aparentemente requeria urgência de sua parte.
porque ele não responde à colocação de Nicodemos. Não, e alguns até podem achar, eu ouvi de um comentarista nessa semana, que assim, Jesus aparentemente foi rude com o moço, com o senhor Nicodemos, porque ele trouxe palavras tão boas, tão adocicadas sobre Jesus. Jesus poderia ter respondido: "Oh, Nicodemos, muito obrigado, olha, você também é um cara legal. Olha, eu tenho sabido a teu respeito", se é que ele sabia a respeito de Nicodemos, e você está indo bem nesse caminho, sabe? Tem alguma coisinha aí que a gente vai precisar mudar, deixa eu contar para você sobre o meu evangelho. Não, Jesus foi radicalmente profundo em sua resposta. Como que ele corta aquela conversa amena e ele diz: Nicodemos, eu quero dizer para você uma coisa, que com muita ênfase, na verdade, uma expressão muito forte, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como dizendo, tudo aquilo que você me apresenta, até as convicções ao meu respeito que você parece ter adquirido por observar o que eu fiz, isto não vai qualificá-lo para aquilo que você diz que é importante para você, que é o seu desejo de ver o reino de Deus. Você não vai conseguir. Com todo o seu zelo pela lei, com todo a sua reverência demonstrada por mim, qualquer que seja o teu ponto para fazer-se bom, isto não vai adiantar de forma nenhuma. Ou seja, Jesus não retribuiu os elogios de Nicodemos, mas ele introduz este termo nascer de novo, que você olhando lá no original grego, ele induz a ideia de tornar essa pessoa que nasce de novo um filho de Deus. É como alguém que não pertencia à família de Deus e agora então ele se torna um filho de Deus. Mas ele não havia dito como. Jesus não havia dito como isso iria se processar. E Nicodemos então lhe pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? É possível, Jesus, tornar a entrar no ventre de sua mãe e renascer? Bem, alguns comentaristas muito respeitáveis, eles sugerem que houve aqui um entendimento de Nicodemos, porque afinal Jesus estava usando um método muito comum entre os rabis, entre os mestres, que era de usar uma linguagem figurada, que incluía metáforas, parábolas. Nós sabemos como Jesus fazia isso com frequência, mas os rabinos de Israel, os que ensinavam o povo, eles usavam desse artifício de linguagem que traz comparações com uma realidade com muita frequência. Então, o fato de Nicodemos ter se parecido pelas suas palavras como alguém que chegou hoje do planeta Marte, tipo, como é que vai acontecer? Vai entrar de novo e dentro da mãe vai ficar lá dentro? Isso era óbvio. O mais provável é que isto foi uma expressão de dar um passo para trás e se tornar assim um tanto jocoso, como que diminuir aquilo que Jesus dizia com tanta seriedade. Seja isso ou não, nós prosseguimos com a leitura que nos diz assim: Jesus respondeu: Nicodemos, na verdade, segunda vez que ele usa essa expressão, muito fortemente eu estou lhe dizendo que isto é uma verdade, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus introduz um termo nascer da água em adição ao termo nascer do Espírito, em que ele não está se referindo sobre água, essa substância maravilhosa da qual nós vivemos, da qual nós somos feitos e que nós conhecemos tão bem, que é a água. Não, essa expressão de Jesus é uma referência à necessidade daquilo que a água faz em muitos que tomam banho, que é purificar
e no sentido espiritual. Como que Jesus estivesse emprestando um termo que ele conhecia muito bem, uma das profecias mais preciosas sobre o novo nascimento, que foi proferida pelo profeta Ezequiel, lá no capítulo 36, anos antes de Cristo. Ele diz assim: espalharei água pura sobre vocês e ficareis purificados. E todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Eu farei com que haja uma mudança no coração de vocês, e vocês agora se tornem zelosos de guardar os meus estatutos, os meus juízos, os meus mandamentos, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus, e eu vos livrarei das vossas imundícias, e nunca mais, a palavra do Senhor diz, vocês serão então lançados e sofrerão as vergonhas que sofrem as outras nações. Então Jesus traz essa ideia, diz: veja só, Nicodemos, eu não estou falando nada novo para você. Isto é conhecido do teu povo, a quem você tem ministrado, e aqui está a verdade do Senhor. Porque, segue Jesus, versículo 6, se você tem sua Bíblia, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Estou falando sobre duas realidades diferentes, quando eu digo que é necessário nascer de novo. Eu não estou contando que alguém tem que entrar no ventre da mãe, eu estou dizendo um nascimento que ele não conhece, que ele não tem, que é um nascer do Espírito. É algo que só o Espírito Santo de Deus pode fazer por uma pessoa. Portanto, Nicodemos, não te maravilhes, não fique surpreso, não estranhe o fato de eu dizer para você: necessário vos é nascer de novo. Veja, por exemplo, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, Jesus está dizendo algo que nós conhecemos muito bem. Aquilo que nos cerca não são apenas as coisas visíveis. Nós temos um número de coisas que são invisíveis aos nossos olhos, aos nossos sentidos, muitos deles, mas estas coisas demonstram a sua existência pelos seus efeitos, e Jesus usa o vento, não é? O vento, nós estamos olhando aqui pela janela, vendo as árvores se moverem por ação do vento, mas não estou vendo o vento. E assim, Jesus diz, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não vê as coisas acontecerem, mas existe algo que acontece quando alguém nasce de novo, que é tão profundo, que certamente os efeitos serão vistos e serão vistos por todos. Esse é o ponto de Jesus, que ele deixa claro. Mas Nicodemos insiste na sua posição, e nós já vamos entender porque quando ele diz, Nicodemos respondeu e disse a Jesus: como pode ser isto, Jesus? E Jesus respondeu e disse-lhe, já num tom transparecendo alguma severidade, Jesus diz para ele: tu és mestre em Israel, moço, e não sabes disto? Você sabe, você deve saber disto. Essa resposta, ela está demonstrando a falência espiritual em que a nação se encontrava, demonstrando, as palavras de Jesus demonstram ao seu interlocutor que nem mesmo ele, um líder da nação, tinha o suficiente seriedade suficiente para avaliar aquilo que é mais profundo da palavra de Deus. E Jesus segue pela terceira vez usando essa forma fortíssima para afirmar uma verdade. Na verdade, te digo que eu, Jesus, digo o que eu sei e testifico daquilo que vimos. Jesus usa como um artifício gramatical, ele muda os pronomes aqui para o pronome plural e diz, nós dizemos o que sabemos, e os verbos vão juntos, né? E testificamos o que vimos. E vós, Nicodemos,
povo de Israel, não aceitais o nosso testemunho. Ou seja, a palavra que Jesus dá, ele está indicando para Nicodemos a sua falta de fé, que era a mesma falta de fé que caracterizava a nação, que caracterizava aqueles judeus sobre os quais nós vamos falar mais detalhadamente no capítulo 8, que a palavra diz a respeito deles. Foram muitos que creram ao verem aquilo que Jesus falava e fazia. E aquilo entra num trecho longo que vira um bate-boca entre os judeus e Jesus, que culmina com os judeus tentando matar Jesus apedrejado. Isto não é fé que salva. Você pensa que você acredita porque você viu aquilo que eu fiz. Nicodemos, mas há algo muito sério dentro de você. Você precisa, se você quer ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Gente, nós temos comentado isso. A palavra do Senhor nos diz sobre a parábola ou a história do rico e do Lázaro. Ele deixa isso tão claro, que ver milagres, ver grandes feitos da parte de Deus, isto não transforma o coração de ninguém. Nós vemos um grande feito hoje, nós vemos uma bênção amanhã, nós recebemos uma cura depois da manhã, e nós vamos sendo testemunha e temos sido testemunhas da bondade de Deus. Mas existe algo de decaído dentro de nós que nos leva a pensar que Deus é um distribuidor de mercadorias celestiais para nós. E na realidade a palavra nos declara que Ele está dando provas da sua bondade com uma finalidade, que é de nos conduzir ao arrependimento dos nossos pecados e a clamar pelo nome de Jesus com fé para sermos salvos. É uma outra história. E ele conta para Nicodemos que essa era a situação dele. Vocês não creem. Você, Nicodemos, não crê. A nação de Israel, tanto quanto eu posso dizer até esse ponto, não crê. E se eu falei com você sobre as coisas terrestres e você não crê, como que você vai crer se eu começar a falar sobre as coisas celestiais? E ele diz: ninguém, Nicodemos, subiu ao céu. Eu não sou simplesmente um curandeiro, eu não sou simplesmente um adivinho, eu não sou simplesmente um indivíduo por uma razão ou outra que você possa pensar, sou dotado de poderes para fazer coisas anormais, paranormais. Não, Nicodemos, você saiba disso, que ninguém jamais subiu ao céu, senão o que desceu do céu, eu, o Filho do Homem, que está no céu, que habita nos céus. Eu sou o que haveria de vir, o Messias mandado por Deus do céu para contar a palavra da salvação. E agora Jesus vai buscar um outro trecho do Velho Testamento e fala em linguagem de parábola, porque este acontecimento que eu vou mencionar para vocês, ele foi assim uma ilustração daquilo que Jesus viria a fazer. E ele segue: como Moisés, séculos antes, levantou a serpente no deserto, assim importa, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Eu vou contar para vocês do que Jesus está falando. Aqueles que não conhecem poderão se beneficiar, aqueles que conhecem vão reafirmar o seu conhecimento. Vejam só, o povo de Israel estava caminhando pelo deserto e numa certa altura, eles passando por uma certa localidade, a alma do povo se angustiou e ele começou a protestar contra Deus e contra o seu líder, Moisés. E eles dizem coisas do tipo: por que nos fizesse subir do Egito para morrermos nesse deserto? Pois aqui nem há pão, nem há água, a nossa alma está enjoada, cansada, nauseada deste pão que vem do céu, maná, que Deus está dando. E o Senhor se agravou muito com isso. E ele mandou no meio do povo serpentes ardentes que morderam o povo e morreu muito o povo de Israel. Serpentes venenosas, ardentes, quer dizer que elas eram quentes, temperatura quente, não, elas ardiam, como seu veneno induzia esses sintomas e finalmente a morte. E por essa razão o povo veio a Moisés a um pedido de socorro e disse:
nós temos pecado, porque nós temos falado contra o Senhor e contra ti, Moisés. Oh, Moisés, ora ao Senhor para que tire de nós as serpentes. Por favor, Moisés, nós vamos morrer todos assim. E então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal de bronze e pô-la sobre uma haste. E acontecia que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Jesus usa isto como a ilustração daquele que seria o ato máximo da sua vida na terra, que era o seu sacrifício salvador. Jesus seria erguido, e ele se refere com essa mesma palavra, que o Filho do Homem, ele seria levantado uma, duas, mais vezes a palavra se refere a isto, e todo aquele que olhar para ele será salvo. Todo aquele que não é um olhar físico simplesmente, aquele que crer nele e que buscar nele o socorro, olhando para ele, será salvo. E ele diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta é a primeira vez que Jesus se refere, no Evangelho de João, à vida eterna. Ele vai falar sobre vida eterna 10 vezes com clareza no Evangelho de João. E essa expressão, ela acontece mais de 50 vezes no Novo Testamento, e significa a vida que virá depois dessa vida. Você que foi acostumado a pensar, não, morreu, acabou, não tem mais nada depois, você confronte a sua posição com o nosso grande Rei Jesus, o Criador dos céus e da terra, aquele que criou você, que criou a mim, e que afirma que há uma vida que é eterna após esta vida, para a qual ele veio nos resgatar, para que nós então herdássemos esta vida. E ele segue, a palavra do Senhor vai seguir, e nós vamos ver que Nicodemos sai da história. Então, antes de eu completar essa pequena alusão à vida de Nicodemos, gostaria de perguntar para vocês. Alguns perguntaram, e o que aconteceu com Nicodemos? Em essência, ele ouviu, Nicodemos, nada que você é ou tem sido, ainda que seja louvável, ainda que seja socialmente aceito, suas obras de caridade, ou sua ajuda aos órfãos, às viúvas, essas coisas lindas que vocês do partido dos fariseus têm feito, e faziam coisas muito lindas. E Jesus vem e diz assim, Nicodemos, nada disso vai conferir vida eterna para você. Você tem que nascer de novo. Isto é uma coisa que o Espírito Santo pode fazer em você. Ele não entendeu, e Jesus falou, aí o problema. Você, assim como a nação de Israel, você não crê em mim, eu, o Salvador. Por essa razão, eu vou ter que ser levantado numa cruz. E vocês vão olhar para mim, aqueles que olharem para mim, aqueles que me virem como o recurso salvador de Deus para o homem, aqueles que olharem para mim, eles serão salvos. E eu gostaria de introduzir aqui alguns pensamentos para todos nós meditarmos a respeito dele. Vejam só, primeiramente, o que aconteceu com Nicodemos, nós não temos ideia. Alguns pensam que Nicodemos eventualmente veio a crer em Jesus e a ser salvo, chegando inclusive a arriscar a sua posição política, a sua reputação e até mesmo a sua própria vida numa situação lá no fim do ato da crucificação, quando ele e um discípulo que seguia Jesus escondido por medo dos judeus, chamado José de Arimateia, eles então tratam de sepultar o corpo de Jesus de uma forma digna. Nicodemos levou, o que me parece ser assim, uma fortuna em especiarias, em 100 libras de um composto de mirras e aloés para evitar a putrefação do corpo, coisas que só ricos poderiam ter no seu sepultamento. Ele o fez, que demonstra assim tanto carinho, na melhor das hipóteses, pela pessoa de Jesus. E existe referência dele durante a vida de Jesus, em que um grupo de judeus estavam assim muito irados contra Jesus e falando mal de Jesus, e ele timidamente, me parece, ele
quis repreender os judeus, dizendo: a nossa lei porventura reprova alguém sem primeiro ter conhecimento do que ele faz? E os judeus saíram no braço com ele e responderam: você também é da Galileia? Examine e verás que nenhum profeta surgiu da Galileia. Esse homem é um enganador do povo. E foi daí adiante. Então ele não se tornou ninguém que nós possamos dizer, nós olhamos para a palavra de Deus escrita, e ele se tornou então um grande expoente entre os seguidores de Jesus. Não é isso que fala sobre Nicodemos. Mas mais importante do que isso, saber aquilo que um dia vamos saber na eternidade, o que aconteceu com o Senhor Nicodemos, é nós sabermos como nós nos identificamos com Nicodemos. Gente, quero dizer para vocês o seguinte: a palavra do Senhor nos diz assim, que fé é essencial. Isso que Jesus disse para Nicodemos, que era necessário ter fé para assim nascer de novo, e fé em Jesus, o Salvador, o único Salvador, nascer de novo. Sem ela, ninguém pode agradar a Deus. Está em Hebreus 11:6, para aqueles que querem conferir, e esta é a verdade absoluta de Deus. Não há como agradar a Deus se não existe fé no coração. A conversa de Jesus com Nicodemos confirma esse conceito completamente, de que a purificação dos pecados, nascer de novo, entrar no reino de Deus, é algo que só é possível àquele que crê. Isto posto, vamos ver uma verdade a nosso respeito. Nós nos conhecemos, eu, você, nós olhamos e eventualmente pensamos a respeito de: será que eu tenho fé? Será que eu não tenho fé? Como anda a minha fé? É uma fé saudável? Uma fé que está meio doente, meio batendo pinos? Será que eu tenho pouca fé? Será que eu tenho muita fé? De vez em quando encontramos com algumas pessoas que nos impressionam pela sua fé, seja ela grande ou pequena, conforme podemos julgar. Essas pessoas existem ao nosso redor, elas dão provas da fé que tem ou não tem pelos seus atos. Nós vemos lá em João capítulo 1, este moço Natanael, quando Jesus dá para ele assim algum grãozinho de evidência da sua natureza divina, Natanael, ele se prostrou diante de Jesus e disse: Senhor, tu és o Cristo, o Messias, aquele que viria resgatar Israel. Até Jesus parece um pouco surpreendido com a velocidade ou com a prontidão com que Natanael abraça a fé e diz: só porque eu disse que eu te vi debaixo de uma figueira, só porque eu lhe dei a conhecer que eu conheço teu coração e sei que você é um homem sincero, você crê? Poxa, você tem futuro. Espera então e você vai ver coisas muito maiores do que essas prosseguindo nessa tua vida de fé. É como se Natanael, se você o transportasse lá para o deserto na época da serpente de bronze, é como se Natanael fosse uma pessoa que tivesse sido mordido pela cobra, pela uma das cobras, e estava lá sofrendo, e alguém chegou e foi contar a história da serpente para ele. Entrou na sua tenda e foi: Natanael, conta o seguinte, Moisés, Deus mandou construir uma serpente para... Nem acabou a história, Natanael já estava correndo lá e olhando para a serpente, pronto em receber a fé. Tremenda disposição de coração. E eu oro a Deus pedindo que Ele me faça uma pessoa assim, que não tenha grandes dúvidas, que não tenha que comparar a palavra com grandes coisas, sendo palavra de Deus, abraçá-la de todo o coração. Mas eu quero contar um outro exemplo para vocês sobre essa questão de fé. São pessoas que se mostram com relação à sua fé como se a sua fé fosse um rio no qual se construiu no seu fluxo uma barragem. E parece assim, quanto maior o obstáculo, mais o rio, a montante, mais ele cresce. E ele cresce em volume de água, e havendo chuva suficiente, naturalmente, para manter o volume de água, chega uma hora que poderá acontecer, dependendo da barragem, como ela foi construída, que o rio vai romper aquele obstáculo, aquela dificuldade ao fluxo, e vai dar curso à sua vida. Existem pessoas que demonstram esse tipo de fé e que grandemente honram a Deus. Um exemplo é essa senhora, uma mulher cirofenícia, cuja filha estava endemoniada, e Jesus testou a sua fé. Os discípulos
provaram sua fé por sua atitude hostil em relação a ela, mas ela seguiu crendo, ela seguiu se humilhando a sua posição, e ela não desistiu de crer em Jesus. Chega um ponto que Jesus diz: ó, mulher, que grande é a tua fé, seja feito a você aquilo que você deseja. E Jesus concede. Então vejam só, Jesus nos dá esse exemplo e dá outros exemplos na palavra, com a mulher que tinha aquele fluxo de sangue. O pastor Bebeto nos trouxe esta lição há 2 domingos pela manhã atrás, em que Jesus ali cercado de uma grande multidão, e Jesus sente que alguém tocou. E quem me tocou? Imagino que os discípulos poderiam ter perguntado a Jesus. É mais fácil perguntar quem não te tocou, porque é tanta gente. Mas Jesus sabia que havia algo de peculiar naquela mulher que lutou com todas as dificuldades para exercer aquele ato de fé e que veio lhe trazer benefício. Podemos falar em Zaqueu, que era um homem de pequena estatura, a multidão era grande, mas o desejo era grande de ver Jesus, e isto o fez desprezar os próprios gracejos que viessem a fazer dele, e ele quebra o protocolo e trepa numa árvore, e lá de cima pode ver a Jesus, e sabemos das consequências disso. Então, alguém poderia tomar esta exaltação à fé, essa importância que nós temos que dar, que a palavra dá à fé, porque sem ela é impossível deixar Deus satisfeito comigo, com você, e dizer: bom, existe uma aristocracia da fé. Existe então uma sociedade de pessoas que tem fé, muita fé, e Jesus então ele escolheu essas pessoas que naturalmente têm fé, e para ser as pessoas que vão ser agraciadas com bênçãos nessa vida e com bênçãos na vida eterna, não é? Mas acontece que a palavra do Senhor nos conta uma história diferente. Ele diz assim sobre o homem, está lá na abertura de Romanos, referindo-se a um dos Salmos, ele diz assim: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se degeneraram, todos se perderam, todos. Não há um só que seja útil aos olhos de Deus. Essa é a condição da natureza humana. Essa é a condição de Nicodemos, essa é a minha condição, a sua condição, é a condição de quem quer que seja, a sua avó, que é uma pessoa cheia de fé, que fez uma porção de coisa boa e fez mesmo, mas a condição básica nossa é desta destituição desta glória de Deus, que é a fé. E a palavra do Senhor nos conta que Jesus é Ele que é o autor da fé, Ele que faz fé, Ele que produz fé, e não só produz, Ele também aperfeiçoa a fé. Um dos exemplos mais lindos que você vai encontrar na palavra, que está registrado em Mateus 17, Marcos 9, Lucas 9, é o exemplo daquele pai que busca Jesus numa situação assim tão extrema. Ele tinha um menino que tinha aí um problema. Um dos evangelistas diz que era uma possessão demoníaca, o outro diz que era uma situação de saúde, o que quer que seja. E esse menino, ele era às vezes lançado na água, lançado no fogo. Devia ser um menino cheio de escaras, cheio de lesões produzidas pelas suas convulsões, que, segundo o pai do espírito, queria matá-lo. E ele procura os discípulos não conseguem expulsar esse demônio, não conseguem resolver a situação. Então o que acontece? Esse pai agora busca a Jesus, e Jesus o ouve quando ele diz: se o Senhor pode fazer, se tu podes fazer alguma coisa por nós, tenha compaixão de nós, Jesus, e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Existe uma outra ideia de que Jesus faz uma pergunta, ao invés de se tu podes crer, Jesus teria dito: se tu podes, fique sabendo que tudo pode aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me em incredulidade, ou ajuda-me em minha falta de fé. Ou seja, esse homem está tão parecido comigo, em situações onde, por algumas razões, eu sou levado a pensar: não, Deus é real, Deus é bom,
que bom. Ou foi a música que eu ouvi que tocou os meus sentimentos, ou foi o sermão que estava tão convincente, ou foi o testemunho de alguém que fez algo extraordinário. Ver a vida de Eric Liddell, de ver a vida de Corrie ten Boom, de heróis da fé, eu olho e falo, uau, existe um Deus. Mas na hora que eu estou na linha de frente, a hora que eu me confronto com a minha pecaminosidade, a hora que eu me confronto com as minhas derrotas, com as minhas falhas, com as minhas frustrações, com os meus sentimentos, eu me vejo sem fé. Eu creio, mas eu não creio. Esse pai era assim, ele teve fé o suficiente para levar Jesus, aquele menino ali ao pé do Monte da Transfiguração. Ele teve fé suficiente, ele ouviu a respeito, vou levar, vou ver se Jesus pode fazer alguma coisa. Mas diante das evidências, o menino teve ali uma convulsão enquanto eles conversaram. Eu tenho a impressão que se fosse eu iria olhar para aquele quadro e dizer, nós viemos para o lugar errado, nós viemos procurar a pessoa errada. Está aqui, eu criei, eu tive fé, pistis, essa palavra grega, mas agora meu coração está cheio de apistis, que é incredulidade. Eu não creio. Só que o que fazer com essa verdade? O que fazer com esse conflito? O crer e o não crer. Como lidar com isto? E este homem agiu de forma a se tornar, na minha opinião, o maior de todos os exemplos de fé em toda a palavra de Deus. Ele olha para a fonte, Jesus sendo ele o autor da fé, ele olha para a fonte que é Jesus e ele diz, Jesus, eu creio, mas não é suficiente, é muito imperfeito, me ajude na minha falta de fé, me ajude na minha apistis, na minha incredulidade. E Jesus nem falou mais sobre o assunto, ele simplesmente fez o que aquele homem queria que ele fizesse. E a vida daquele homem, eu creio, por aquilo que a palavra do Senhor nos diz no seu contexto geral, foi transformada ali, naquele ponto. Porque ele abraçou a fé de Cristo. A fé que eu não tenho, que você não tem, mas que Deus tem e que Ele concede a todo aquele que clama pelo nome do Senhor Jesus. Quando nós clamamos, Senhor, dá-me fé. Salva-me, Senhor. Se isso aconteceu com Nicodemos, ótimo, nós vamos encontrar com ele um dia, lá na eternidade. O que eu quero dizer para os irmãos é, não se enganem, não existe aristocracia de fé. Existem pessoas que têm recebido este presente de Deus, porque, e tão somente porque a graça em Jesus operou nele este presente chamado fé, que é essencial. E Jesus segue no seu sermão, e eu tenho a impressão que com essas coisas no coração, nós podemos avaliar melhor aquilo que nós temos ouvido tantas vezes. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Com isso em mente, pobres criaturas não conseguem crer, não conseguirão aquilo que é necessário para se chegar a mim. Então Deus envia Jesus para morrer por nós na cruz e carregar os nossos pecados. Para quê? Para que todos que olham para Ele, para que todos que creem nele tenham vida eterna. Mas eu não consigo crer. Peça ao Senhor. Lembre-se do pai do menino. Lembre-se do pai do menino endemoniado. Peça, Jesus, eu não consigo crer. Vê-lo fisicamente naquela cruz, não me dá nada. Tenho visto o crucifixo a vida inteira. Ler a palavra, isso não me move o coração. Socorro! Socorro! E nesse ponto eu dizia para a Débora essa semana, deixa de ter importância toda e qualquer doutrina alusiva à salvação. Existem grupos que dizem assim, Deus, Ele tem assim predestinado alguns para a salvação e outros para não salvação, para ser politicamente correto e não falar para o inferno. E outro grupo diz assim, cuidado, Deus dá a salvação, você tem que segurar firme, senão você vai perdê-la, senão você vai acabar sem salvação da mesma maneira. Igual, vocês conhecem bem essa história, eu não estou aqui para dar a última palavra a respeito desse dilema, que tem durado aí 5 ou 6 séculos já, mais ou menos, e a verdade verdadeira é a seguinte, se a verdade está com os calvinistas que dizem existe uma predestinação, e eu olho em mim e não vejo evidências, I don't match.
diria o americano aqui, eu não correspondo àquilo que Deus diz que é necessário para ser salvo. O que eu posso fazer a esse respeito? Mas eu não queria, Senhor. Eu não queria me perder eternamente. Eu não queria ir para o inferno. Eu quero olhar para o Senhor. Se é verdade que o Senhor pode salvar os piores pecadores, aqui estou eu. Este é o sentido. E aquele outro que diz, eu tenho fé, mas eu estou tanto escorregado na vida, que um dia desse eu vou perder aquilo que eu tenho, vou perder a minha salvação. O que essa pessoa tem que fazer? Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu sou tão ruim, eu estou tão frágil no meu caminhar, que eu preciso da sua ajuda, da sua força, para que o Senhor me mantenha até o fim e me faça perseverar até o fim. Percebem, irmãos? Tudo está centralizado nesse grande amor de Deus, que deu seu Filho amado, para que Ele nos dê salvação e para que Ele, pela sua força, nos faça perseverar no caminho que nos fará entrar no seu reino eterno. A palavra do Senhor segue, e o pastor Jonas já leu para nós esse texto hoje, que Deus enviou Jesus ao mundo, não para condenar o mundo, esse não é o ofício de Deus, mas para que o mundo fosse salvo por ele, e quem crê nele não é condenado, quem não crê já está condenado. A verdade é essa. Quem se mantiver nessa condição de não crer, não existe outra forma de ser salvo, de conhecer o reino de Deus pessoalmente. Não há. E a razão é essa, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens, grudados nas suas perversidades, nas suas trevas, as amam mais do que a luz. E isto não exclui nem essas pessoas de serem salvas. Se elas se mantiverem, elas vão conhecer a perdição eterna, amando mais as trevas que a luz. Um dia a vida acaba, acabou tudo, e vão para a perdição eterna. Mas se você, assim como eu, qualquer um de nós, nos vemos agarrados a uma carniça, uma coisa horrível, que está destruindo as nossas vidas, mas é difícil chegar para Deus e dizer, oh Deus, eu não quero entregar isso porque eu gosto tanto, porque eu tenho tanto prazer. Faça-o como quem pede socorro ao Senhor. Faça-o como diz, Senhor, veja a minha situação, eu não consigo me livrar. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor veio, o Senhor salvar. Salva-me, Jesus. Livra-me, livra-me. O pensamento que você vai ter que fazer um curso, uma sessão de aconselhamento, ou ser membro de uma igreja, ou seja, qualquer outra coisa boa que você possa fazer, para que isso te purifique e Deus te aceite. Esse é um pensamento completamente errôneo, porque você não vai se mudar, você não vai ter força, nem ninguém vai ter força para fazer com que você seja qualificado interiormente como alguém que simplesmente clama pelo nome de Jesus, a quem ele dá o novo nascimento. E essa é uma característica daqueles que perseveram nas trevas. Eu conheço algumas pessoas assim, infelizmente, eles aborrecem a luz, eles têm raiva de Deus, eles têm raiva daquelas pessoas, eles desprezam as pessoas que têm a Deus. Eles usam a cultura como um instrumento de rebaixar as pessoas que creem a Deus. E se a pessoa que crê em Deus tem cultura, eles procuram uma outra forma de desacato, porque na verdade a luta não é contra a pessoa em questão que conhece a Deus ou que anda com Deus. A luta é contra o próprio Deus. Mas quem pratica a verdade não é assim. Ele vem para a luz. Ele vem para a luz. E essas obras então serão manifestas, são obras que agradam a Deus, são obras feitas em Deus. Eu tenho a impressão que esse é o sermão a respeito da salvação mais completa que pode haver em toda a história do homem. E convém que nós, assim, prestemos muita atenção a ele, que nós questionemos a nós mesmos. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios assim, sondem-se a vocês mesmos para saberem se estão na fé. Isto é variável. Isto é, um estado de hoje, ele é transitório. E nós precisamos clamar a Jesus para que ele, a nossa rocha, nos mantenha até o fim. Esta é a palavra final sobre esse sermão. Bem, nós vemos, eu tenho que falar de maneira bem breve, o último depoimento de João,
o Batista a respeito de Jesus, nós já mencionamos isso, não havia nele qualquer ciúmes, qualquer senso de disputa de ministério com Jesus, nada disso, nada disso. Ele como que epitomiza tudo isso numa frase, fala, é necessário que ele cresça, que eu diminua. Venceu o meu tempo, venceu a minha hora, falando aos seus discípulos que foram todos enciumados reclamar que o ministério de Jesus estava crescendo. E ele segue falando algumas palavras mais sobre Jesus, e ele fecha esse capítulo que eu considero magistral. Ele termina esse capítulo dizendo que aquele que Deus enviou, Jesus, fala as palavras de Deus, porque Deus Pai, ele não dá a ele o Espírito de uma forma limitada, por medida, não. Ele fala daquilo que ele ouviu diretamente do Pai, e ele é pleno do Espírito Santo, porque ele é o mesmo que Deus Pai e o Espírito Santo, Deus Espírito Santo. E Deus ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Todos. O amor extravagante de Deus Pai por Jesus. Tudo é seu, Filho. E o final nos diz, aquele que crê no Filho, uma vez mais, crê, pistis, esta é a palavra, verbo e pronome no grego, aquele que crê no Filho, tem fé no Filho, este tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho, apistis, quer dizer, aquele que tem dúvidas sobre quem ele é, aquele que clame pelo nome do Senhor para que ele dê fé, porque permanecendo essa condição, esta pessoa não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Que Deus abençoe o meu e o seu coração e que nos traga uma meditação muito profunda sobre a sua palavra santa e salvadora.